Olá, alunos do 8º ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa nesta sexta-feira. Sou o professor Mauro Farias. Hoje a nossa aula Fato e Opinião, eis a questão. Fato ou opinião, né? Eis a questão. Voltando lá, tem os objetivos da aula. Compreender a diferença entre fato e opinião, reconhecer fatos e opiniões e organizá-los coerentemente na produção de textos argumentativos. Para tanto, a professora Silene Félix está aqui ao meu lado para ministrar essa aula. Olá, professora. Olá, professor Mauro. Olá, estudantes, professores, pais e todos que nos acompanham. Espero que vocês todos estejam bem. E realmente, vamos falar sobre fato ou opinião. Será que é a mesma coisa, um fato e uma opinião? As definições ou exemplos, eles conseguiram lembrar que fato nós mencionamos bastante. Fato eu consigo muitas vezes, comprovar, provar, E opinião é algo relativo nesse contexto que é pessoal. Então eu posso falar que eu gosto que minha blusa é rosa, tem cor rosa, e isso é um fato. Mas aí, quem gosta de rosa pode discordar e eu posso ir para além disso. Eu gosto da cor rosa, eu não gosto, e o porquê. Então, fato é algo pontual, que existe, muitas vezes eu posso comprovar, e até depende do assunto cientificamente, no contexto ali. E as pessoas têm o direito, de pensar diferente ou de falar situações diferentes sobre aquele fato, Lembra que nós mencionamos? Fato é real, é verídico, eu consigo provar ou comprovar. E já opinião é relativo, E assim, se tiverem mais participações nesse contexto, tudo bem, porque hoje o momento é aberto ao debate. Então, se estivéssemos em sala, seria um momento de debate sobre diversos assuntos. E é o que iria acontecer na aula de hoje, tudo bem? E já tem outra questão aí. Normalmente, uma proposta de redação vem para você um fato, uma situação, e os alunos, ou ali a pessoa que vai redigir a redação, precisa colocar argumentos. E em cima de um fato, você fala outros fatos, outras situações, e também, pode colocar o seu ponto de vista, tá? Mas aí nós vamos falar isso para um outro momento. Mas é interessante que vocês conseguem perceber isso, que a partir de um fato, algo verídico, você tem ali os seus embasamentos, que alguns colocaram aí argumentos de autoridade, você pode colocar no seu texto para poder deixar ele com mais, vamos dizer assim, credibilidade. Muito bem. E agora nós vamos fazer a leitura de uma pequena manchete, de uma reportagem, na verdade, e na sequência tem um vídeo. E esse vídeo, eu quero que vocês pensem o seguinte: vamos contextualizar para poder pensar se dá para fazer um debate sobre esse tema e como ele é interessante. Eu acredito que sim. Aí na escola vocês poderão utilizá-lo à vontade. Então, vou fazer a leitura do texto e na sequência tem um vídeo. Vamos lá. Então, tem a parte da manchete, que é essa daqui. IBGE estima que mais de 2 milhões de crianças trabalham no Brasil. Então, na sequência vem a reportagem. Hoje é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. No Brasil, atividades remuneradas de crianças menores de 14 anos são proibidas. Mesmo assim, atualmente, mais de 2 milhões de crianças ainda são exploradas em todo o país. Então, nós temos essa parte aí, o título da reportagem, e vamos assisti-la agora neste momento. Hoje é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. No Brasil, as atividades remuneradas de crianças menores de 14 anos são proibidas. Mesmo assim, atualmente, mais de 2 milhões de crianças ainda são exploradas em todo o país. A infância é a fase da vida dedicada à educação, ao lazer e ao desenvolvimento de laços afetivos e sociais. Essas crianças, no entanto, não têm tempo para isso. Elas estão trabalhando. A legislação brasileira permite o ingresso no mercado de trabalho a partir dos 16 anos de idade e, em alguns casos, antes disso, a partir dos 14 como menor aprendiz. Mesmo assim, o IBGE estima que, atualmente, mais de 2 milhões de meninos e meninas sejam vítimas da exploração do trabalho em todo o país. O trabalho infantil, ele reproduz a pobreza e a exclusão social. Ele retira da criança e do adolescente o direito de ser criança, de ser adolescente, portanto, de viver plenamente todas as vivências e as oportunidades e direitos dessa etapa e se preparar, então, para o futuro, para uma inserção no mercado de trabalho com formação básica e com formação profissional.
Segundo o Ministério Público do Trabalho, os casos mais comuns de emprego infantil são de crianças vendendo produtos nas ruas, semáforos e fazendo serviços domésticos. Nos casos extremos, os menores são aliciados para o tráfico de drogas e para a exploração sexual. Para tentar mudar essa realidade, o Brasil assinou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O documento prevê até 2025 a erradicação de todos os tipos de trabalho na infância. Para combater a exploração de menores, os auditores fiscais do Ministério da Economia realizaram mais de 7.600 ações de fiscalização no ano passado. Ao todo, os agentes retiraram quase 2.000 crianças da situação de trabalho infantil. Durante as ações de fiscalização, os adolescentes com 14 anos ou mais são encaminhados a cursos de aprendizagem. Além disso, a lei prevê que empresas de médio e grande porte devem contratar esses jovens como menores aprendizes. A grande vantagem da aprendizagem é que a aprendizagem conjuga a escolaridade, porque o jovem tem que estar matriculado na escola, a profissionalização, porque o jovem também vai estar aprendendo um ofício, né, se qualificando profissionalmente para o mercado de trabalho, e também para aqueles jovens vulneráveis que precisam aumentar a renda em casa, ele também ganha um salário, porque a aprendizagem é um contrato de emprego, né? Aí voltamos, assim, eu anotei alguns pontos importantes aí para falarmos sobre a questão dessa reportagem, sobre a questão do jovem aprendiz, né, fala aí dos 16 anos, ressalva 14 anos como menor o jovem aprendiz, e outra situação, essa reportagem, né, ela é de 2019, e lá está mencionando que até 2025, com o tratado aí com a ONU, para que seja erradicado, que termine com o trabalho infantil. Então vamos pensar aí, será que até 2025 conseguiremos? Nesse contexto, como é de 2019, lá no início, não estava mencionando a questão também que poderíamos falar além, né, sobre pandemia, que levaram muitas situações de jovens e crianças ao trabalho, enfim. Mas, dia 12 de junho é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. E sobre essa reportagem, a questão do trabalho infantil, ele menciona algo importante, crianças que têm trabalhos domésticos. Trabalhos domésticos aí não é relacionado àquele trabalho de casa, tá, gente? Não é tarefa de casa, e sim trabalho com exploração, ok? Então, nesse contexto que foi utilizado ali. O grande problema sempre, quando a gente vai escrever a redação, é exatamente como começar, né? O aluno às vezes até fala, professor, como que eu começo, né? Então, não existe receita, né, para fazer uma redação. É preciso que você treine, é preciso que você leia, é preciso que você observe. O que é importante é, quando você tem um assunto, é você escolher qual o caminho que você quer seguir para começar a redação. Então, como ela está falando, a professora falou para mim, pensa numa introdução, né? Então, quando a gente está falando de assuntos como esses, por exemplo, de... Qual que era o assunto que a gente tinha proposto? No primeiro momento foi sobre o trabalho infantil. Trabalho infantil. Então, por exemplo, você está falando essa questão da exploração, né, do trabalho infantil, que é o que a gente não concorda, né? Por exemplo, tem o trabalho infantil que é de aprendizagem, né? Tem aquele que é recreativo, né? Então, tem todo um debate sobre isso, mas a questão da exploração da criança, no momento que ela tem... que está aprendendo para trabalhar, não é legal. Então a gente pode pensar em constatação. Eu gosto muito de trabalhar isso com os alunos. Por exemplo, está difícil de fazer? Começa com a constatação. O que é a constatação? Você já tem um fato que você conhece que tem a ver com o assunto que foi proposto. Por exemplo, é óbvio, é natural, ou seja, está ficando natural a exploração da criança no trabalho para sustentar a família, para melhorar a renda da família. Ou o momento econômico do país tem possibilitado, ou seja, tem exigido que algumas famílias coloquem as crianças para trabalhar, para aumentar a renda. Então, quando você trabalha com constatação é legal, porque você já tem um fato, um exemplo que você conhece, que já entra dentro do assunto. Eu gosto sempre de falar isso. Então, pensar sempre na constatação dos fatos que você já conhece. Trabalho infantil, né, por causa do problema econômico, por causa da pandemia. Então, é muito comum vermos no trânsito crianças de todas as idades vendendo alguma coisa, tentando levar algum dinheiro para casa. É uma forma já de começar o texto, né? Isso, então, do que você sabe, dos seus conhecimentos, né, buscando embasamentos e outras informações, isso é importante. E até mesmo, como alguns colocaram, infelizmente, já começar nessa parte modelizadora, infelizmente, percebemos ou percebe-se, então, já é uma dica aí.